Meus queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre Vida em Cristo, e a você que está vendo esse vídeo nesse exato momento, gostaria de saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus, e que você hoje participe também deste culto de oração, e que você possa conhecer melhor o profeta Elias, o profeta corajoso. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em primeiro livro de Reis, 17, de 1 a 24. Primeiro Reis, livro do Primeiro Reis, 17, de 1 a 24. Que diz assim: Ora, Elias de Tisme, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, e que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor que tinha dito. Foi para o riacho de Quirate, a leste de Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. A viúva de Sarepta, algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça alguma para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher clamou a Elias: Que foi que eu te fiz? Homem de Deus, vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele acompanhou os braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado,
e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Amém? Queridos, a história de Elias é riquíssima. A história de Elias é muito rica, né? E hoje vou contar um pouco desse personagem. Um personagem que é príncipe. Esse personagem é um personagem principal, pois ele foi um profeta tremendamente corajoso. Muito importante para a história, né? E ele entrou de uma forma abrupta na história para enfrentar Acabe e seu reinado e acabar com toda a idolatria que pertencia ao reinado de Acabe. Elias nasceu em Tisbe, em Gileade, e viveu em Israel no tempo do rei Acabe. Elias foi o mais ousado de todos os profetas. Ele era um homem que falava e agia com autoridade divina. Ele era servo de Yahvé, o Deus de Israel. Deus usou Elias para fazer milagres e trazer julgamento sobre a nação de Israel, por sua adoração ao Deus Baal. Quando as iniquidades e falsos ídolos de Baal foram vistos em toda parte da terra, Elias permaneceu fiel a Yahvé, o próprio Deus de Israel. Acabe, rei de Israel, se casou com Jezabel, uma princesa estrangeira que induziu-o a adorar ao Deus Baal. Esse Deus de idolatria, em vez de adorar a Yahvé. Porque Acabe, no começo, adorava a Yahvé, mas casando com Jezabel, Jezabel o instruiu a largar o rei de Israel, o Deus de Israel. Ele começou a idolatrar Baal, e não só Baal. Por isso, Deus enviou Elias para profetizar contra Acabe, avisando que não ia chover nos próximos anos. Elias foi ao iníquo rei Acabe e disse-lhe: enquanto vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra. Olha a coragem de Elias. Falar isso para o próprio Acabe. Ele não tinha medo de nenhum rei na terra, nenhum rei. Elias, ele era muito corajoso mesmo. E ele era temente ao Senhor. Depois de profetizar, Elias ficou escondido
e foi alimentado por corvos. Mais tarde, Elias foi para a cidade de Sarepta e ficou na casa de uma viúva que ele o ajudou, fazendo sua comida milagrosamente durar por muito tempo. Por Deus ressuscitou o filho da viúva. Olha quantos milagres aqui. Elias, em um curto espaço de tempo, conseguiu, com a ajuda de Deus. Depois de 3 anos de seca, Deus mandou Elias se encontrar com Acabe outra vez. Elias confrontou Acabe por sua idolatria e desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E esses construíram um altar e pediram que Baal enviasse fogo ao sacrifício, mas nada aconteceu. Por quê? Porque o Deus verdadeiro não era Baal. E o sacrifício que Elias pediu foi que o único Deus verdadeiro é que fizesse o sacrifício e acendesse fogo dos céus. Depois de muitas horas, os baalitas tendo transes lá para sacrificar a sua oferta, e nada acontecia. Eles se automutilavam para que acontecesse o sacrifício, e nada. Porque o Deus verdadeiro era o Yahvé, o Deus de Israel. Depois de muitas horas, então, Elias construiu um altar a Deus. Ele encharcou de água. 4 vezes ele mandou derrubar a água lá, encharcou até as valetas que rodeavam para o sacrifício estavam imersos de água. Por tudo isso, Elias pediu a seu Deus para que mostrassem quem era o verdadeiro Deus daquele lugar. E o nosso Deus, Yahvé, Deus de Israel, Ele concedeu fogo dos céus e queimou todo o sacrifício, inclusive secou as valetas. Então, Elias matou todos os profetas. Eram 450 profetas que estavam ali para prestar o sacrifício a Baal. Mas quando Jezabel ouviu sobre a morte dos profetas de Baal, ficou possessa e queria matar Elias. Por isso Elias fugiu pedindo a própria morte a Deus. Guiado por Deus, Elias foi para o Monte Horebe, onde falou com Deus. Elias se queixou que os israelitas abandonaram o Senhor, mas Deus animou e o enviou de volta para ungir o próximo rei de Israel. No fim, o rei Acabe foi morto como castigo de sua idolatria. Quando voltou de Horebe, Elias recrutou um homem chamado Eliseu como seu assistente. No fim de sua vida, Elias e Eliseu atravessaram o Rio Jordão. Enquanto encaminhavam na margem do Jordão, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, passou entre Elias e Eliseu. E Elias foi levado para o céu em um redemoinho.
e Eliseu testemunhou. Eliseu foi seu sucessor, continuando o ministério de Elias. Na transfiguração, Elias apareceu conversando com Jesus e Moisés. O povo pensou que tanto João Batista como Jesus eram Elias, por causa dos milagres e pequenos livros de Malaquias que disse que Elias voltaria. No entanto, tanto Jesus como João Batista negaram ser Elias. Jesus disse que João Batista era como Elias, propagando o arrependimento e preparando o caminho. Assim foi Elias. E temos 3 lições de vida que aprendemos com Elias. Elias foi um grande profeta de Deus, que fez vários milagres, mas ele não era um super-herói, um super-homem. Elias era uma pessoa como você e eu. Ele confiou em Deus e fez a sua vontade, e Deus usou para fazer grandes coisas. Nós também podemos ser usados por Deus como Elias. E devemos ser usados por Deus como Elias. Podemos aprender várias lições importantes na vida com Elias. Que oração tem poder. Elias foi um profeta que orou muito. Orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra nos seus dias de Acabe em Israel. Deus atendeu aos pedidos de Elias, porque Deus tinha uma intimidade com Elias. Aliás, Elias tinha uma intimidade com Deus, porque Elias se aproximava em Deus todo o tempo em oração. E sabemos que quando estamos em intimidade com Deus é quando estamos orando, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelos nossos governantes, intercedendo pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos em Cristo. Quando estamos intercedendo por causa dessa doença maléfica, maldita do Covid, estamos intercedendo por vários motivos. Assim, ficamos mais próximos de Deus. Quando chegamos em oração, estamos na intimidade com Ele, com o Pai. Sabia que a oração tem poder e poder suficiente para qualquer coisa? Elias orou fervorosamente e com fé em Deus, e Deus atendeu seu pedido. Ele, com muita fé, orou fervorosamente e Deus atendeu seu pedido. Na Bíblia diz que quando nós oramos com fé e de acordo com a vontade de Deus, Ele atende nossos pedidos. A oração traz intimidade, queridos. A oração traz intimidade com o Pai. Elias orava muito, por isso ficou muito próximo de Deus. O que quer dizer isso? Que precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos direcionar os nossos pedidos com
a vontade soberana de Deus. Deus vai responder às nossas orações, se for vontade de Deus. Se você quer ver a vontade de Deus em sua vida, ore a Deus. Uma segunda lição, querido, que eu tenho para você aqui, é que depressão tem solução. A vida de Elias nem sempre foi fácil. Depois da grande vitória sobre os sacerdotes de Baal, Elias teve que fugir da ira da rainha Jezebel, que queria o matar. Elias ficou tão deprimido que até quis morrer. Ele pediu a morte para Deus. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, ele recuperou o ânimo de viver. Por que ele recuperou o ânimo de viver? Porque Deus o encorajou. A depressão não é o fim. Assim como Deus ajudou Elias a recuperar o seu ânimo, Deus também pode restaurar a sua vida e a vida de você que tem depressão. Depois de sua depressão, o ministério de Elias continuou com força. Me perdoe. E para finalizar, Deus sustenta. Elias aprendeu a confiar totalmente em Deus. Você confia totalmente em Deus? Quando Elias estava escondido de Acabe, Deus o sustentou. Milagrosamente, com a ajuda de corvos, ele sustentou a viúva, fazendo que sua botija de farinha e de azeite se multiplicasse. Todo sustento vem de Deus. O seu sustento vem de Deus. O meu sustento vem de Deus. Nos momentos mais difíceis, quando não sabemos onde vamos encontrar o sustento, podemos confiar em Deus. Queridos, eu posso falar para vocês que não foi uma vez, não. Foram mais que de uma vez que aconteceu. Eu também não via um mar, uma luz no fim do túnel. Não via. Não via da onde podia vir o meu sustento durante um tempo na minha vida. E Deus fez coisas maravilhosas comigo. A gente, quando não sabe onde encontra nosso sustento, e a gente fechar os olhos, entregar na mão do Senhor, que Ele possa ser o nosso sustento. E com certeza confiar plenamente, de corpo e alma, que isso vai acontecer. Deus não nos abandona. Quando nos dedicamos à vontade de Deus, Ele nos dá aquilo que precisamos. Muito mais do que precisamos. Mesmo quando a situação parece impossível, Ele, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso soberano Deus,
Yahvé nos sustenta. A vida de Elias pode parecer muito diferente da sua, pode parecer muito diferente da minha, mas essas lições valem para todos nós. O mesmo Deus que agia na vida de Elias é o mesmo Deus que pode agir na sua vida. E é o mesmo Deus que pode agir na minha vida. Subiu ao céu em um redemoinho, passando por essa experiência de Enoque, a mesma experiência de Enoque, indo para o céu sem ver a morte, tendo Eliseu como testemunha. Queridos irmãos, é com grande alegria que tive o privilégio de falar para vocês de todo o amor de Deus que tem conosco, de todo o amor que Ele teve com Elias. Elias não passou pela morte, assim como Enoque não passou pela morte. Foi direto ao céu, subiu no redemoinho. Olha a bênção. Eu jamais vou ter essa ambição, porque eu não me vejo nem parecido com Elias, nem chego aos pés de Elias. Mas, queridos irmãos, o mesmo amor que Deus teve por Elias, por Enoque, Ele tem por nós. Ele deu seu único filho para morrer por nós, mas para a gente ter a salvação, a vida eterna. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém?